E aí, meus amigos, revisão PGE, tudo certo? Vamos analisar mais um edital, desta vez PGM Jundiaí, uma boa cidade do interior de São Paulo e uma ótima carreira, viu? Olha só, vamos analisar esse edital, começando pela remuneração. A remuneração lá inicial é R$ 11.180, contudo, tem honorários e tem verbas indenizatórias, tá? As verbas indenizatórias estão no próprio edital, dá aproximadamente R$ 1.000 por mês. Não é grande coisa, mas já é legal. Principalmente considerando que como é indenizatória, você recebe o valor bruto, né? Não tem nenhum tipo de incidência tributária. E os honorários lá são bons, viu? Olha só, conversando com vários colegas de várias carreiras, a gente pode chegar a uma conclusão que a média de honorários de um advogado público é R$ 5.000, tá? E aí eu vou dizer média porque muda muito. Tem lugar que dá R$ 600 por mês. Tem lugar que dá R$ 10.000 por mês, sabe? Muda muito ao longo do Brasil, assim, ao redor do Brasil. Mas, lá em Jundiaí, tá um pouco acima da média, tá? A média lá, a distribuição é bimestral e lá, em média, se recebe a cada bimestre R$ 15.000 líquidos, tá bom? Então, veja, é uma ótima remuneração em honorários lá na PGM Jundiaí. Então, na prática, quando você soma honorários, a remuneração, a verba indenizatória, lá em Jundiaí você vai ganhar aproximadamente uns R$ 20.000 por mês. Excelente remuneração, principalmente se a gente considerar que Jundiaí não é uma cidade grande, não é uma cidade ali média, próxima a Campinas, que é bem maior, enfim. Mesmo não sendo uma cidade grande, paga uma boa remuneração, no fim das contas, para os advogados públicos. Perfeito? A banca é Vunesp, que é a banca que domina os concursos no interior de São Paulo, e isso abre uma oportunidade muito boa para quem está estudando forte para Santos e Guarujá, hein? Por quê? Porque esse edital aqui, a prova vai ocorrer um pouco depois de Santos e Guarujá, o conteúdo programático é 70%, 80% igual, recomendação. Faça todos esses concursos, tá? Não escolhe um ou outro, não. Só se você realmente não tiver dinheiro para viajar. Por quê? Porque o estudo que você vai fazer lá para Santos, para Guarujá, para qualquer outra PGM aí do interior, você está aproveitando 80% aqui para Jundiaí. Perfeito? As vagas. O edital veio bem fraco, tá? O edital veio uma vaga mais cadastro de reserva. Se você prestar atenção, isso aqui está se tornando um padrão no Brasil, tá? É muito comum os editais preverem só uma vaga e cadastro de reserva. E eles só prevêem essa vaga porque existe jurisprudência do STJ falando que tem que nomear o primeiro lugar, né? Porque se não tivesse a jurisprudência, eu acho que nem esse eles colocariam. Eles colocariam 0 vagas, como fez, por exemplo, aqui no edital da PGE Mato Grosso, em 2016. O que acontece? Não teremos nomeações este ano lá, tá? Essa é a previsão lá dentro da carreira. Não teremos previsões em 2020. As nomeações só ocorrerão a partir de 2021. Contudo, PGM Jundiaí tem uma rotatividade grande, tá? O último concurso nomeou 31 pessoas. É bastante gente, se você considerar o tamanho da carreira lá. Atualmente são apenas 33 procuradores em Jundiaí. Então veja, é uma carreira que tem uma grande rotatividade. E aí é meu palpite pessoal, tá? Neste concurso nós teremos essa grande rotatividade de novo. Por quê? Porque está saindo na mesma época que outras PGMs do interior, então vai ser o mesmo público, o mesmo cara que passar aqui também vai passar lá em Guarujá, de repente ele prefere Guarujá. E porque em 2021 nós temos chances enormes de termos a PGM São Paulo. E PGM São Paulo vai dragar todas as atenções dos concurseiros da região. E aí o que acontece? Como essa prova só vai nomear a partir de 2021, mesmo o primeiro colocado aqui, ele não vai sossegar, ele vai continuar estudando, porque você nunca confia estando só aprovado, né? Você só confia depois que você está trabalhando. Então as chances são que muitos dos aprovados aqui em Jundiaí também vão passar na PGM São Paulo. E aí o que acontece? Essa fila vai andar demais, tá? E inclusive, aí, se você aceita uma dica minha, se você quer fazer PGM São Paulo, estude para PGM Jundiaí, tá? Você já vai estar no ritmo certo ali. Pode ter certeza, o edital vai ser basicamente essas disciplinas. Chance de ser Vunesp é bem grande. Se não for Vunesp, é FCC, que também, assim, muda um detalhezinho ou outro, mas não é nada relevante. Direito é tudo direito, né? Então, enfim, não perca tempo e, se tiver a chance, se tiver o dinheiro, faça essa PGM Jundiaí, tá?
No mais, exige 6 meses de prática profissional, que 6 meses é quase nada, né? A ideia deles aqui, me parece, foi simplesmente eliminar quem nunca teve nenhum tipo de trabalho. Como a gente sabe, essa exigência é só na data da nomeação, lá para posse já. Então o que acontece? Mesmo que você não tenha esses 6 meses hoje, faça a prova, tá? Não se limite por causa disso. Depois você ficou bem colocado, cara, aí você dá um jeito de ir atrás desses 6 meses aqui, perfeito? Pode advogar, eu sempre falo, sempre ressalto esse ponto, é muito bom você ter essa possibilidade. Por exemplo, eu não advogo, mas eu gosto de ter a possibilidade. Vai saber o que eu vou estar pensando daqui 10 anos, sabe? Só que qual é o problema com a advocacia lá em Jundiaí? O ritmo de trabalho nesta procuradoria é um ritmo intenso, tá? É puxado, assim, foi a informação que eu tive lá de dentro. Então, olha só, como o ritmo é intenso, você não tem muito tempo para ficar advogando fora. E se você advoga, você sabe que a advocacia é uma atividade que demanda muito tempo, bagunça muito seus horários, tem audiência, tem encontro com o cliente, sabe? Diversas reuniões, enfim. Você acaba perdendo muito tempo exercendo a advocacia. Então, se o seu trabalho na procuradoria é intenso, você vai ter uma certa dificuldade para advogar. Contudo, existe essa possibilidade. Lá não tem ponto, como é o normal para advogados. Contudo, se trabalha todo dia e, como eu já falei, não tem pouco trabalho lá em Jundiaí não, tem bastante coisa a ser feita lá. O que, sinceramente, eu acho o cenário ideal no funcionalismo público, sabe? É minha visão pessoal de mundo, mas eu acho que servidor público tem que ganhar bem, e aqui ganha bem, e tem que trabalhar bem também, ser exigido, e aqui trabalha bem e é exigido. Então me parece que a PGM Jundiaí está no rumo certo, assim. Perfeito? As inscrições vão até o dia 24 de março, é muito barata essa inscrição, tá? Então assim, se você tem alguma chance só de fazer essa prova, cara, já pode se inscrever, viu? Não precisa, porque assim, se eventualmente, no dia da prova eu não pude, perdeu R$ 80, sinceramente, não é nada que vá fazer falta na sua vida, não. Perfeito? A prova objetiva é dia 15 de maio, ou seja, você ainda tem 3 meses para estudar para essa prova, é bastante tempo, dá para fazer um estudo legal aqui. Quando a gente for olhar o conteúdo programático, você vai ver que o conteúdo programático é enorme, sabe? É quase o direito todo, é praticamente tipo uma prova da OAB, assim, em se tratando de extensão do conteúdo. O que, por um lado, claro, é ruim, mas por outro, se você considerar que essa é uma prova de interior, a concorrência costuma ser um pouco menor, e que você ainda tem 3 meses para estudar, se você conseguir estudar num ritmo forte durante esses 3 meses, você tem excelentes chances aqui. Por quê? Porque a ampla maioria dos candidatos não consegue estudar 3 meses seguidos. Pode ser um pouco triste pensar isso, mas a maioria das pessoas não consegue de fato, sabe? Elas param no meio do caminho, ou por falta de disciplina, ou porque acontecem coisas na vida pessoal que são imprevisíveis mesmo e acontece com todo mundo. Então assim, se você conseguir fazer essa dedicação forte aqui para Jundiaí, você pode chegar muito forte nessa prova. São 80 questões de 5 alternativas, 4 horas. Se você já fez prova VUNESP, você sabe que a VUNESP às vezes coloca uns enunciados um pouco grandes, tá? Não são provas absurdamente difíceis, mas também não são provas fáceis. Tem um nível mediano, algumas questões até bem difíceis e às vezes grandes. Então fazer essas 80 questões em 4 horas não é todo mundo que consegue, tá? Se você tem dificuldade, vá fazendo questões daqui para lá, para você ir treinando o seu ritmo de prova. Perfeito? São muitos aprovados nessa primeira fase. Contando as cotas, são 104 aprovados, tá? Ou seja, se você fizer um estudo forte aqui para Jundiaí, as chances de você passar na primeira fase são gigantes, tá? Gigantes mesmo. Por quê? Porque ainda tem 3 meses para estudar e, como eu disse, poucas pessoas estudarão 3 meses e são mais de 100 aprovados na primeira fase. A segunda fase ocorre no mesmo dia que a primeira. É bom porque você não gasta tanto com passagem aérea e é ruim porque não dá tempo de você fazer um estudo específico. Mas a segunda fase lá é curtinha, tá? É só uma única peça processual. O edital usou a expressão peça processual. Em tese, podem cobrar um parecer? Acho que sim, tá? Mas não é costume. Geralmente, quando se fala peça processual, a gente entende aqui processual como processo civil, né? Então, vão cobrar peças de processos judiciais. Até melhor que processo civil, é melhor falar processo judicial. Eventualmente, pode cair uma peça trabalhista também, tá? Que eu recomendo para você aqui. Você precisa estudar para essa segunda fase.
tá? Já de forma concomitante com a primeira. Minha recomendação é estude as peças básicas, tá? Tenha sempre uma boa noção de processo civil. Se você acha que o seu processo civil é mediano, cara, estude muito, mas não estude muito para PGM Jundiaí, não. Estude muito para sua vida, tá? Porque processo civil é o que separa um advogado de quem entende um pouquinho de direito, é processo civil. Então, assim, você tem que ter uma base forte nessa disciplina. Quando você tem uma base forte em processo civil, você consegue identificar as peças e os problemas processuais que a questão traz. E aí, saber fazer a peça é relativamente fácil, tá? Então, assim, se você está com pouca experiência em segunda fase, estude bastante processo civil e aprenda a fazer as peças básicas. Contestação, apelação, agravo de instrumento, petição inicial. Todas as demais peças processuais derivam de uma dessas, tá? Então, se você pega, por exemplo, cheguei no processo do trabalho, vou ter que fazer aqui agora um recurso inominado, enfim, algo do tipo, um recurso ordinário, melhor dizendo, é uma apelação. Tem uma diferencinha ou outra ali da CLT, mas é basicamente uma apelação, sabe assim? Então, enfim, se você sabe fazer as 4 peças básicas, as demais derivam destas. Perfeito? Para esse concurso que você tem relativamente pouco tempo para estudar para a segunda fase, porque é no mesmo dia da primeira, vale muito a pena você aprender a estrutura das peças básicas. Não precisa se preocupar com aprender a estrutura de todas as peças do processo civil, porque eu acho que você vai estar desperdiçando um pouco o seu tempo. Perfeito? Essa segunda fase vale 100 pontos e é apenas 2 horas, mas como é para fazer só uma peça, 2 horas é tempo mais que suficiente sim, não costuma ser problema isso não. Cálculo da nota final, eu trouxe aqui para te demonstrar um ponto só. Olha só, a prova objetiva vale 100 pontos, perfeito. A discursiva vale 100 pontos também, então essa discursiva vale bastante coisa, se você considerar que é uma peça só. Isso torna esse concurso um pouco aleatório, tá? Se você tem mais experiência com o concurso, você vai provavelmente concordar comigo que a nota na primeira fase costuma ser um pouco mais realista com o seu conhecimento, sabe? Enfim, se você é um cara que tem um conhecimento para tirar uns 70%, de vez em quando você vai tirar uns 65%, de vez em quando você vai tirar uns 75%, mas na média você vai ficar próximo ao seu 70% ali, se for uma prova de nível normal, mediano, né? Não uma prova super difícil, nem uma super fácil. Já a prova discursiva não, às vezes você sabe muito, mas cai um ponto específico que você não domina e é o suficiente para você tirar uma nota bem baixa. Ou então às vezes você nem é muito bom em tributário, mas a única coisa que você sabe em tributário é penhora em execução fiscal. E aí, cara, caiu uma questão que tratava só de penhora em execução fiscal, sabe? Isso acontece também, às vezes a gente dá sorte. Então, o que acontece? Como essa prova discursiva vale a metade da sua pontuação na prova, acaba que a nota final aqui nesse concurso fica um pouquinho mais aleatório. Por que que eu trago isso para você? Porque eu acho que isso é muito bom para aquelas pessoas que estão um pouquinho despreparadas, que estão começando agora, sabe? Eventualmente você já está estudando, mas ainda não teve um resultado expressivo. De repente aqui é sua prova, sabe? De repente aqui você dá aquela sortezinha que separa, sabe? O aprovado daquele cara que é bom, mas ainda não chegou lá. Pode ser a sua vez. A prova de títulos vale quase nada, tá? 3 pontos sinceramente, é praticamente irrisório e nem sequer pós-graduação conta. Pós-graduação lato sensu, né? Aqui só vale pós-graduação estrito sensu. Doutorado vale 2 pontos e mestrado vale 1 ponto. Ou seja, como praticamente ninguém tem doutorado e mestrado é pouquíssima gente também, a prova de títulos aqui é quase insignificante, tá? Mais um ponto que favorece aqueles mais iniciantes, aqueles que ainda não têm uma titulação aí. Ok? Conteúdo programático. O conteúdo programático aqui nessa prova não é o tipo de conteúdo que eu gosto para advocacia pública, tá? Por quê? Porque eu gosto de prova de advogado público que cobra conteúdo de advogado público. Porque quando você estiver trabalhando lá, você tem que saber, sabe, o que é um agravo de instrumento, você tem que saber o que é um recurso especial, você tem que saber o que é uma execução fiscal, o que é um ato administrativo, o que é controle de constitucionalidade. Esses temas centrais da advocacia pública são importantes para a sua prática. Direito empresarial, por exemplo, já é bem secundário, assim. Se você precisar disso para trabalhar, você aprende na hora. Você vai lá, abre um livro e estuda, sabe? Não é algo que você usa no dia a dia. Esse conteúdo programático não levou isso em consideração e cobra uma infinidade de assuntos, inclusive língua portuguesa, tá? E aqui são 10 questões de língua portuguesa. Língua portuguesa é aquela coisa. Eu gosto que cobrem em concurso? Não, eu não gosto. Mas o primeiro ponto é que eu não tenho que gostar de nada também, né? Não sou eu que faço as provas. Mas assim,
Língua portuguesa é chato quando se cobra em prova de concurso, mas é um assunto que se você quer ser um advogado, especialmente advogado público, você tem que conhecer, cara. Você tem que saber quando se coloca uma crase e quando não se coloca, sabe? Você tem que saber usar hífen, você tem que conhecer regras de regência, de concordância. Então, assim, se você é fraco em português, use isso como oportunidade para melhorar isso que você vai usar na sua vida profissional inteira, tá? Mesmo nas provas que não cobram português. Perfeito? Então, aqui tem um peso gigante. Se você não se considera muito bom em português, estude para esta prova, tá? Não negligencie, porque 10 questões aqui é a diferença entre o primeiro colocado e aquele um que nem aparece na lista de espera. Perfeito? No mais, disciplinas centrais do direito, constitucional e administrativo, urbanístico, que nós sempre temos em concursos de PGM, e aqui tem um problema no edital porque ele só fala que serão 70 questões aqui de direito, mas ele não distribui estas questões dentre as disciplinas, o que sempre complica na hora de você montar sua estratégia de estudos. Afinal, vai cair urbanístico, mas será que vai cair 3 questões de urbanístico ou 10 questões de urbanístico? Ninguém sabe. No fim das contas, você acaba tendo que estudar tudo que está no edital, perfeito? Direito ambiental, tributário, financeiro, civil, empresarial e processo civil, ok? Nenhuma grande novidade aqui. Direito penal, a advocacia pública não costuma cobrar direito penal, mas aqui nós temos, sinceramente, se eu fosse você, eu focaria única e exclusivamente no pacote anticrimes, tá? E ali, crimes contra a advocacia, crimes contra a administração pública, tá? Pode cair outra coisa? É claro que pode, mas provavelmente vai ficar focado mais nisso e não deve ter muita questão de penal. Penal, se você for olhar lá o conteúdo programático, ele tem umas cláusulas bem genéricas lá, sabe? Que dá abertura para se cobrar muita coisa aqui em direito penal, mas não acho que o farão, perfeito? Direito do trabalho e processo do trabalho, aqui são disciplinas que você tem que conhecer bem se você quer ser advogado público. Não dá para saber quantas questões eles vão cobrar aqui, mas eu recomendo que você faça um bom estudo. E legislação específica, aqui quem elaborou o edital pegou leve com a gente, tá? Legislação específica é pouca coisa lá para Jundiaí, dá para você fazer um estudo tranquilo aqui. Olha só, é Constituição do Estado de São Paulo, Lei Orgânica do município de Jundiaí, a lei que trata do Estatuto dos Servidores Públicos, que sempre é bem cobrado em concurso, tá? Justamente porque é um assunto que a advocacia pública trabalha muito na prática. Então, sempre tem questões desse Estatuto dos Servidores, vale a pena conferir bem. E o Código Tributário lá de Jundiaí. Código tributário costuma ser assunto chato de estudar, tá? Se você tiver que dar uma atenção a mais, dá uma atenção a mais para o Estatuto dos Servidores do que para o Código Tributário. Claro, eu sempre corro o risco de queimar minha língua e cair 5 questões de Código Tributário do município, mas é raríssimo, tá? Geralmente só cobram uma nas provas, ou às vezes nenhuma, e se você tem uma boa base de tributos municipais, você costuma acertar as questões, mesmo sem ler o Código Tributário Municipal. Perfeito? É isso aí, espero que esse vídeo tenha sido útil. Pode deixar seu comentário aqui para acrescentar conteúdo no vídeo ou para fazer alguma crítica ou sugestão. É isso aí e vamos juntos!